Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Balbina, eu sou contadora, administradora pública e especialista em controladoria e governança corporativa. Eu estou aqui hoje num projeto diferente da minha rotina profissional, que é um projeto para empoderar e para desenvolver as mulheres. Esse projeto se chama Florescer, porque flor e ser e florescer quem você quiser. Para inspirar mulheres, eu acredito muito que nós, mulheres, podemos fazer esse trabalho. E hoje eu trago aqui uma mulher fantástica que me inspirou para inspirar todas vocês numa área específica, que eu também trabalho com ela, que é o terceiro setor. Você sabe o que é o terceiro setor? Hoje a gente vai descobrir um pouquinho do que é o terceiro setor. A gente vai saber como uma mulher conseguiu estar na liderança desse terceiro setor. E essa mulher está aqui do meu lado, é a queridíssima Solange Bottaro. Meu rosto se enche de alegria, porque é um prazer muito grande estar com ela aqui hoje, abrindo o meu canal no YouTube com essa entrevista maravilhosa. Solange, você formada em administração de empresas, filha de italiano, já vou fazer esse recorte porque é importante para a gente falar da questão da mulher, né? E está na liderança de uma organização interessante, importante, na região de Betim, e também já liderou outras organizações voltadas para o terceiro setor. Fez alguns cursos de pós-graduação, ou seja, se qualificou para poder também ocupar esses postos de liderança. O que mais que eu posso falar da Solange Bottaro, quanto mulher? Pois é um prazer enorme estar com você, justamente com você, né? Você é o próprio Florescer, o nome foi muito criativo e tem tudo a ver com você. Fico feliz de estar aqui e, na verdade, desde muito nova eu sempre fui muito independente. Então, ser mulher independente é importante, porque assim você trilha a caminhada. E quando você falou que eu sou de uma família italiana, minha avó era uma matriarca, daquela que o filho casava e ela tomava conta da casa do filho. Ninguém fazia nada sem fazer. Mas em compensação tem as tias, né? Que são, quando eu tirei a quarta série, as tias falaram assim, não, eu sou a filha e a neta mais velha. Solange não precisa estudar, ela vai fazer um enxoval dela. Eu tinha 10 aninhos. Gente, 10 anos fazendo enxoval já? Justamente. Você fez enxoval não? Nunca tive um enxoval. Sabia que você ia falar. Sabia, né? Nunca. Então, mas aí eu consegui estudar, porque aí eu conheci minha avó, minha avó era uma pessoa muito especial, minha primeira mestra foi minha avó, e aí eu continuei estudando. Então, assim, realmente você tem que vencer. Então, desde muito nova, eu aprendi a lutar pelo que eu queria. Então, a mulher tem que fazer isso. Então, você acha que a mulher já nasce com essa veia de lutar? E se você não nasce, você tem que conquistar. Você tem que buscar por ela. Igual as pessoas falam, não, porque a mulher tem muita dificuldade para ser líder, para conseguir um espaço. Não, a gente faz o nosso espaço. Né? Eu acho que a gente começa por aí, buscando o nosso espaço. Um pouco do que eu falo, né, gente? Que a mulher, ela pode estar onde ela quiser. E a gente vai falar aqui hoje de mulheres líderes e no terceiro setor. Solange, quando você conheceu o terceiro setor, ele tinha esse nome de terceiro setor? Não. Era muito assim, filantropia, voluntariado. Era muito mais nesse sentido. Foi bem mais, vários anos depois, mais recente, eu até ia pesquisar para te falar o certo, mas não acabei não fazendo. Mas era muito uma coisa assim mais de pessoas que se uniam para fazer o bem, para ajudar os outros, né? E eu tive a primeira experiência nesse sentido, foi justamente no Instituto Ramacrisa, quando eu conheci o professor Arlindo, fundador. E conta pra gente então como que começou essa história, com a gente nem sabia que chamava terceiro setor ainda, mas com esses projetos sociais ou com essas atividades sociais que você começou também arregaçando as mangas, né? Não foi assim, começar a gente líder, a gente não cai lá de paraquedas na liderança não, né, Solange? A gente luta pra ser. E aí eu descobri que, me falaram que tinha um professor especial de yoga. Eu já fazia yoga, eu gostava muito. Já estudava há algum tempo, gostava muito de meditação, ou até hoje eu medito, de manhã e à noite. Então eu fui procurar e, na verdade, atrás da yoga surgiu então esse trabalho
com a educação de crianças, que era uma lamessa do trabalho do professor Arlindo. Porque ele falava que se você não educar a criança, essa é a única forma de transformar a vida dela, através da educação. A partir daí ela se torna independente, consciente dos valores dela. Então, um ser dotado de direitos, né? Um ser que pode lutar pelos seus direitos e conseguir aí vencer na vida. Mas eu queria que você contasse um detalhe dessa história, do arregaçar a manga. Gente, a Solange estava me contando que ela começou a participar do projeto trazendo alimentos para essas atividades sociais, né? Então, é aquela questão da ajuda pessoal, né, Solange? Nossa, difícil, eu era muito tímida. Aí a minha irmã também ia, então todo mundo tinha que ir voluntariar e levar alimento. A gente pegou o ônibus, foi no começo do nosso bairro e descemos a rua principal. Toda vez que tinha uma mercearia, uma vendinha, qualquer coisa, a gente entrava e pedia doação. E só tinha não. E a gente acho que era tão envergonhada que, sabe, a pessoa não se sentia assim, motivada a fazer isso. Já no final daqueles vários quarteirões que a gente foi, encontramos uma fábrica de macarrão. Aí pedimos, aí o dono da fábrica, justamente para o dono da fábrica, mas quantos quilos vocês querem? A gente não sabia, tinha noção. Tá bom, vou dar 20 quilos para vocês. Uma luta levada, eu 10 e ela 10, carregando o macarrão para casa. Para depois levar aos poucos também para o Instituto Ramacrisa. Foi muito rico isso, porque assim, foi uma coisa de eu ter vergonha de pedir as coisas, não era para mim, mas era para o outro, e era uma coisa nova, né, de você ajudar os outros, mas porque uma coisa é você tirar o dinheiro do bolso e você, não toma. É muito mais fácil do que você pedir e conquistar alguma coisa assim. Então, foi uma experiência muito importante e foi a primeira coisa que eu aprendi com o professor Arlindo, das milhões de coisas maravilhosas que eu vivenciei. Convivi 20 anos com ele. Foi uma coisa e uma coisa que eu posso testemunhar da Solange, gente, porque ela, na verdade, com essa fala, já mostra pra gente que o terceiro setor não é aquele que quer o recurso financeiro. Ele quer realmente uma vontade, né, da pessoa participar. Né? A participação ela pode ser voluntária, ela pode ser profissional, ela pode ser remunerada, mas quem está no terceiro setor, a gente fala isso, né, Solange, da mordidinha, da mosquinha, que é isso que você sentiu, né? Eu acho que isso, na hora que você coloca isso, nossa, eu morri de vergonha, mas aí alguém se propôs a ajudar, né? E eu nem sabia como, mas a gente ajudou. E aí você conheceu o professor Arlindo, teve esse primeiro contato com ele, que quem é o professor Arlindo? Quem é o professor Arlindo? Pois é, ele era jornalista e contador, não se esqueça disso. Então são duas coisas muito importantes que influenciaram muito o trabalho do Instituto Ramacrisa. Porque o contador ele é organizado, se hoje nós falamos que a Ramacrisa já atendeu, desde sua fundação, mais quase 2 milhões de pessoas, é porque esse dado veio anotado desde o início. Né? Veio registrado, né? Ele tinha esse cuidado que o professor Arlindo, como contador, usava. E era um jornalista, assim, inspiradíssimo, um orador fantástico. Ele dava muita palestra, então ele punha um papelzinho no bolso da camisa, tirava, papelzinho desse tamanhozinho, tinha algumas palavras escritas. Ele falava 2 horas, 3 horas, ninguém nem piscava. De uma forma maravilhosa a fala dele. Ele era muito inspirado. Mas então, ele como jornalista, ele divulgava tudo, sabe a coisa da transparência que se fala muito hoje? O professor Arlindo fazia isso na década de 60. Prestava conta de todo o recurso que ele recebia. Então ele fazia uma campanha, eu lembro muito, de comprar uma máquina de lavar roupa e secadora industrial. Aí prestava conta de todas as pessoas que ajudaram. Sobrou isso aqui. Com isso aqui nós vamos comprar não sei o quê. Entendeu? Então ele prestava no jornal O Poder, que já existe há 67 anos. Então ele prestava conta, então ele já fazia isso da transparência. A gente aprendeu muito, que nós que convivemos com ele, o Américo, outras pessoas, como aprendemos isso, de usar a comunicação em benefício de divulgar as atividades que estão acontecendo e de prestar contas daquele dinheiro que vem do outro para cá, para a instituição social. Né? Então, com isso, a gente já está descobrindo outro segredo da Solange, porque eu falei que ela é formada em administração, mas ela me confidenciou que ela também começou uma formação em comunicação. Isso faz a diferença também, né? Eu também percebo que faz a diferença
para a gente poder estar comunicando e estar esclarecendo todas as questões relativas às organizações da sociedade civil, como são chamadas hoje, né? Que também mudaram de nome ao longo desse tempo. Mas nessa questão que a Solange colocou. Então, desde o início, desde o nascimento, mesmo que a questão fosse informal, a gente já tem transparência, a gente já tem prestação de contas. Mas vamos voltar aqui para a gente falar da Solange. Aí você teve esse contato com o professor Arlindo, né? A gente agora já conhece, que é o fundador do Instituto Ramakrishna. E você quis participar mais ativamente do Instituto? O Instituto também já era Instituto, Solange? Já era um projeto? Como que era? Não, já era missão, ele nasceu como Missão Ramakrishna. O fato do professor ser um contador, ele já criou formalmente? Em 1959 já foi registrado em cartório, era tudo muito certinho, organizadinho. Sempre. Nós, quando assumimos, né, depois da morte dele, tudo certíssimo. Ele tinha essa competência, muito cuidadoso. Mas então eu comecei a fazer a meditação e descobri por trás disso que existia um lugar onde viviam crianças cujas famílias não podiam cuidar delas, a maioria não tinha pai, era só a mãe, tinha uma dificuldade financeira grande e o professor Arlindo educava essas crianças, né? Ele, não sei se você sabe, ele, quando construiu os prédios, ele construiu uma escola, salas de aula, porque não tinha escola aqui. Como eu vou levar crianças para me educar se não tem uma escola regular funcionando? Então, ele cedeu espaço para a Secretaria Estadual de Educação para começar uma unidade escolar aqui. Aqui, dentro do Instituto Ramakrishna. Então, eu pedi para vir conhecer. E ao conhecer e ver toda aquela história, conhecer aquelas crianças, conviver com elas, eu falei, não, eu quero ir para lá. Isso, eu conheci esse trabalho, foi em outubro, e em dezembro, depois do Natal, passei o Natal com a minha família, e eu vim para cá, 1973. Eu tinha 23 anos. E ela veio, gente, a gente está falando que veio porque a gente está gravando aqui no Instituto Ramakrishna, né? E ela veio de Malicuia, né? Então foi já um primeiro passo de uma entrega muito grande que a gente vê realmente nas lideranças do terceiro setor, né? A gente não se torna, como ela já falou, liderança de uma forma qualquer. Então a Solange veio de Malicuia. Tinha estrada de asfalto aqui, Solange? Tinha não, era estrada de terra, não tinha telefone, televisão, não tinha jornal para ler, que naquela época era apaixonada com jornal. Realmente era assim um lugar muito silencioso, muito tranquilo, ótimo para meditar. Ainda é, né? Ainda é. Então, mas isso era o que eu buscava. Imagino que na época eu não podia imaginar que passaria a minha vida toda aqui, né? Graças a Deus eu estou aqui até hoje, fazendo aquilo que eu gosto, que eu amo, que é servir as pessoas. E aí você veio para o Instituto Ramakrishna, começou a trabalhar com as atividades voluntárias e começou a perceber uma necessidade de desenvolvimento pessoal e profissional, acredito eu. E aí você resolveu fazer o curso de graduação. Sim. Isso falou aconteceu. Que você ia parar, né? Sua avó falou que você ia parar na quarta série, né? Não, minha avó defendeu. Foi as irmãs dela, a tiarada italiana. A tia falou que ela ia parar na quarta série, então ela já estava aqui pensando, olha, o curso de graduação. Quando o professor Arlindo faleceu em 1993, né? Antes dele falecer, como eu falei que ele era uma pessoa ousada, muito avançada no tempo, ele é impressionante. Ele já antes de falecer, ele já começou a preparar as pessoas para assumir os lugares. Né? Muita organização, quando o fundador parte, ela fecha ou fica em situações muito difíceis. No nosso caso, foi difícil, muito difícil. Mas cada um já tinha a sua posição, o que deveria fazer, o que queria assumir, né? Mas considerando que era pouco, a gente precisava de mais informações. Como que você vai gerir uma organização se você não conhece de administração, não conhece de gestão realmente? Liderar pessoas sem conhecimento. Então, foi fazer administração. E aí vocês tinham esse grupo que trabalhavam aqui com essas funções divididas, organizadas, categorizadas. Você viu a necessidade. E o que mais que você conta pra gente? O desafio que você enfrentou no fato mesmo de fazer um curso de graduação, que né, as tias não acreditavam que você ia fazer. E aí, claro, seu currículo veio somado a várias outras formações profissionais, de pós-graduação e etc.
Mas nessa trajetória e desse início de assumir aqui a organização do Instituto Rama Crisa, tem algum desafio, algum fato marcante que enquanto mulher você passou por ele também? Tem. Uma vez tinha um grupo de pessoas conversando, aí um senhor, que era uma pessoa muito importante, respeitada, falou assim: não, a Solange é uma excelente administradora, uma excelente gestora, ela consegue fazer o trabalho com muita perfeição. Pena que ela é mulher, não pode ser presidente do Instituto Rama Crisa. Quer dizer, olha se pode, sabe? Você ser um excelente profissional, mas como ser mulher, você não pode assumir um cargo de liderança. De liderança. Isso era mais ou menos em que época, Solange? Para vocês verem, gente, que não tem muito tempo, né? Não, da década 88, 89. 1988, 89. E aí eu tive claro para mim que eu ia mostrar que eu podia sim. Né? Logo, um período depois eu fui presidente. Hoje estou vice-presidente. Quer dizer, eu continuo na liderança fazendo um trabalho porque eu sou boa, sabe? Uma boa administradora. É uma mulher boa profissional. Eu sou uma boa profissional, não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu sou uma boa profissional. Né? E isso faz a diferença, né? Você percebe que a questão da sua profissionalização fez a diferença para o desenvolvimento do próprio Instituto. Do Instituto também. Eu vivi uma outra situação muito forte também. Eu fui convidada para ser vice-presidente da Fundamig, Fundação das Federações e Associações de Direito Privado. Eu tenho muita honra de participar, inclusive agora estou no Conselho Fiscal. E aí uma pessoa falou assim, não, eu aceitei, eu falei assim, mas que ótimo, um senhor, um empresário. Mas que bom, agora nós vamos ter uma mulher compondo a diretoria, faltava mesmo uma mulher. Aí eu olhei para ele e falei assim, peraí, você está me convidando porque eu sou mulher ou porque eu sou competente? Porque se não for pela minha competência, eu agradeço, não você, vice-presidente. Assim, não, eu pedi muitas desculpas, porque, sabe, você foi enfeitar a mesa, nunca me chama, não. Cumprir cota, né, Solange? Cumprir cota. Não, se é para isso, eu não quero, não. Solange, e essa sua experiência na liderança de organizações sociais, seja para desenvolver outras organizações ou desenvolver as pessoas, foi importante também na sua trajetória. Conta um pouco para a gente desse momento, dessa parte da sua carreira que você teve fora do Instituto Rama Crisa. Eu estava no Instituto e estava participando dessas outras organizações, levando minha experiência e aprendendo também nessas ações. Quando, por exemplo, o Instituto CIA de Desenvolvimento Social resolveu fazer um grupo, reunindo as organizações que ele apoiava para fazer a qualificação, tanto pedagógica, da equipe pedagógica, quanto da gestora, equipe gestora. Quer dizer, você está promovendo as organizações, ajudando na perenidade dessas organizações quando você qualifica. Então, foi uma experiência muito rica essa. Nós participamos durante mais de 10 anos desse trabalho, com o apoio do Instituto. Que era o GIS? Que era o GIS. Grupo de Instituições Solidárias, reunia 15 organizações de 5 cidades da região metropolitana de BH. Então, aprendi muito, transmiti muito da minha experiência, foi uma troca muito interessante. E nessa época também eu participei do Conselho de Direitos da Criança, Conselho de Assistência Social, Conselho de Educação, sabe? A Rede Mineira, Terceiro Setor, que reuniu um grupo muito diverso de pessoas, justamente para desenvolver o terceiro setor, compartilhar informações, fortalecer, né? É muito importante quando a gente fortalece o setor, né? O terceiro setor é um lugar que tem muita mulher, você sabe, né? Quando qualquer evento que a gente faz, tem muita mulher. E mesmo na liderança. Mas muitos lugares ainda, os homens estão na liderança. Você chega, você vê uma quantidade de mulher no operacional, na parte mais de execução, mas ainda tem, quando elege o presidente, ele é um homem e não uma mulher. A gente tem essa carência mesmo, até fazendo pesquisas aqui com o projeto Florescer sobre as mulheres, o que a gente identificou nessas pesquisas é que temos muitas mulheres trabalhando no terceiro setor, então em relação à quantidade de mulheres trabalhando, ela é maior que a de homens, mas nos cargos de liderança, a gente não vê isso refletido nos cargos de liderança. E quando a gente vai para um conjunto de todos os 3 setores, a gente percebe que só 3% das mulheres ocupam cargos de liderança. Então, realmente há muito lugar para se ocupar, como a Solange contou aqui para a gente. Então, tem muito lugar para a gente poder assumir, para a gente poder estar
trabalhando de forma qualidade, com eficiência, né? Sendo as boas profissionais que podemos ser. Solange, o que é hoje, o que te move hoje? Né? Você está nessa trajetória exitosa sua de muitos anos, né? Tanto na parte da execução quanto na parte da liderança. Hoje a Solange, a gente fala que ela é referência, gente. Vocês podem procurar aí depois no Google, na parte de mobilização de recursos. Eu, particularmente, conheci a Solange no momento de realmente defesa do terceiro setor e fortalecimento do terceiro setor, que foi no movimento do Ministério Público, daquelas reuniões às quartas-feiras, né, dos diálogos que a gente tinha, da sociedade civil, de pessoas interessadas, de profissionais do terceiro setor, que a gente começou a conversar, né, sobre os desafios do terceiro setor, e aí conheci Solange do Instituto Ramacrisa. O que você tem para dizer para a gente desse movimento que a gente pode ter, né, no terceiro setor? E eu acho que é um movimento da mulher também, né? O que você acha? Não, a gente tem que continuar, a gente tem que se unir e perceber que nós temos uma qualidade do sentimento, da afetividade, que muitas vezes falta no homem, mas nós temos também a condição de ser gestoras, de ser administradoras. A qualificação é muito importante, né? Isso eu acho que toda mulher deveria buscar, mesmo não sendo o ideal, mas ela tem que ter essa qualificação, né? O ideal que eu digo assim dela, da expectativa dela de formação. Mas eu busquei muito isso com a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, por exemplo, tem o programas com organizações sociais, que passa a metodologia que eles têm com as empresas de uma forma personalizada para as organizações. Então, isso é uma qualificação de gestão. Você consegue administrar, os consultores acompanham o seu plano de ação, os seus indicadores, as suas metas, você aprende realmente a gerir a organização e acompanhar cada passo que você dá, fazer um planejamento estratégico que você vai cumprir, porque muitas vezes a pessoa faz e não cumpre. Então, essa busca de troca de experiências. A Solange também me trouxe para cá. Eu estava falando hoje aqui nas redes sociais, culpada, tá? Porque ela me levou para esse universo que eu não conhecia. Eu nunca tinha sentado numa emissora de rádio para dar uma entrevista, nunca tinha sentado num canal de TV, né? Ter feito vídeo. Os primeiros vídeos que eu fiz também foram do Instituto Ramacrisa para a gente ensinar a fazer destinação de imposto de renda. Né? Ela falou comigo, não, faz aí. Eu, Jesus! Eu. E aí, estou aqui hoje falando com vocês e trazendo ela para falar com a gente. E hoje, o que ainda continua te inspirando? Eu vejo na sua fala, quando você começou sua carreira, que você veio do Instituto Ramacrisa, e você está aqui nessa liderança há tantos anos, e uma liderança que é importante dizer também, né, Solange? Não é solo, a Solange não é uma liderança solo. Ela tem um grupo, né, os conselheiros, né, a gente tem os patrocinadores, né, as pessoas que você consegue mobilizar esses recursos. Quando a gente fala de mobilizar recurso, né, desse diferencial da Solange, não é só recurso financeiro, ela mobiliza pessoas, né? Também me mobilizou para outro grupo, mas acho que é para outra entrevista, essa outra parte do outro grupo que ela também me levou. Mas o que te inspira hoje? O ser humano, as pessoas, né? O que as pessoas têm de bonito, de bom, e que muitas vezes não conhecem, né? Você tem que despertar nas pessoas. Eu vejo esse grupo que está nos gravando o nosso trabalho, né? São da região nossa, aqui de Betim, que é a Ramacrisa está instalada. Então, são extremamente competentes. Começou uma escolinha de fotografias, sem muito compromisso. Hoje eles têm uma produtora e estão aqui nos filmando de uma forma super profissional. A gente está toda orgulhosa. Então, isso é que me motiva. Eu vejo assim, o resultado de você dar uma pequena oportunidade e a pessoa crescer, né? Eu continuo sendo motivado por isso. Foi a minha busca de todos esses anos de minha vida, foi essa. Eu não tenho filhos, escolhi não ter filhos. Encontrei o meu grande companheiro e amigo, que é o Américo, que também não tinha filhos. Então foi um encontro assim, bastante interessante, uma sintonia muito grande, porque a gente se dedica totalmente ao outro. Pois é, então isso foi uma expectativa muito minha, desde muito nova, com 17 anos, já conversei com minha avó,
que eu não pretendia ter filhos, né? Não era a minha busca. E ela falou assim, não, você tem todo o direito de lutar por isso. E naquela época era difícil. Durante muitos anos foi difícil, eu fui muito cobrada. Hoje eu tenho isso como uma bênção, porque eu pude me dedicar inteiramente àquilo que eu acredito que é a transformação da vida das pessoas, né? O resultado que a gente tem, de ver o potencial, o crescimento de todos eles, é muito rico, emocionante para mim. E pensar que a gente está falando do Instituto Rama Krishna, que começou com 70 crianças, e hoje chegamos a 2020 com milhares de crianças, jovens e adultos sendo atendidos aqui pelo Instituto Rama Krishna. Por ano. Por ano. Por ano. Por ano. Por ano. Esse é o resultado que vocês podem ver no site da Rama Krishna depois, que é o resultado nosso de 2019, né? De 2020 vai sair ainda no final do ano. Mas o resultado nosso de 2019 e que faz parte dessa inspiração que a Solange coloca aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho agora do Instituto Rama Krishna? E aí, o Instituto Rama Krishna está aqui, gente, na região de Betim, fica em Vianópolis. Temos projetos aqui que vão desde uma complementação da educação formal do ensino fundamental, né, até a formação profissional e também o desenvolvimento de mulheres com a associação que a gente tem para desenvolvimento de arte, cultura, artesanato e outras questões aqui dentro da mesma localização em Betim. Solange, fala do nosso projeto como um todo, né? Que não é projeto, gente, vou até me corrigir. Fala do Instituto como um todo, que já deixou de ser projeto há muito tempo, né? Não, a gente tem um orgulho muito grande porque a gente trabalha para a emancipação dos jovens, né? Para a mudança do estado de consciência das mães. Quando a gente, lá atrás, a gente teve a ideia de, aqui, nesse ambiente aqui de área rural, as pessoas tiravam os meninos da escola para fazer uma capina, para vender bala, essas coisas. Então a gente começou a oferecer para as famílias, assim, ganhar almoço, jantar, material escolar, ganhar almoço e jantar, inclusive, almoço e lanche, inclusive, nas férias, mas a mãe não pode tirar o menino da escola. Então a contrapartida da família, que eu considero isso, é deixar o menino estudando. Porque aí ele vai crescer e vai poder ajudar, inclusive, a família. E as mães começaram a perceber, a mudar o estado de consciência delas. Então, os meninos ficavam aqui, depois eles poderiam ser aprendizes, né? Um momento emocionante que eu tive na minha vida, quando eu conversei com a mãe de uma menina que era aprendiz, eu estava na casa dela conversando, batendo papo, e ela contou que em 3 gerações, a filha dela, de 15 anos, é a primeira pessoa que tinha carteira assinada. Olha que coisa mais fantástica. Então, tinha sido os avós, os pais, e a família toda, ninguém nunca tinha tido uma carteira. E ela era aprendiz na Unimed. Então, a mãe chorava lágrimas de alegria, de gratidão por esse fato. Então, você vê, justamente uma menina de 15 anos. Então, foi uma coisa assim, que muda, inclusive, a comunidade, as famílias. Então, a proposta do Instituto Rama Krishna é esse, é o desenvolvimento, o crescimento profissional. Muitas das crianças que estudaram aqui, hoje são funcionários aqui, com carteira assinada, com todos os direitos, né? Então, é um exemplo do que as pessoas conseguem a partir do estudo, da educação. E aí a gente se transforma toda uma comunidade, toda uma família. Promove, né? A gente está promovendo as pessoas aqui a serem cidadãos. São aquelas pessoas que têm direitos, né? Então, quando a gente fala na carteira de trabalho, gente, é um dos direitos fundamentais, né, do cidadão, você ter direito ao trabalho, né? E é o que a gente está falando que fez diferença na vida da Solange, que ela escolheu profissionalizar, desenvolver, para exercer bem o seu trabalho. Solange, a gente está aproximando do fim da nossa entrevista. Eu queria perguntar muito mais coisa, mas para a gente fechar, eu só queria a última pincelada sua, da sua percepção da sua trajetória, em relação à presença da mulher até aqui no Instituto, né? Como é que você vê lá no início? Porque quando eu falei das 70 crianças que tinham aqui, eram meninos, né, Solange? Só meninos, é. Então, eu acredito também que a Solange tem um dedinho muito grande aí, gente, pra gente também trazer as meninas, né, para o Instituto, porque hoje a gente vê muitas meninas aqui no Instituto, né? É. O número de mulheres que trabalham aqui é maior do que de homens.
né? Isso a gente fica muito feliz, muito orgulhosa. E muito posto assim, de gerência, de coordenação, são as mulheres que estão fazendo, né? As crianças também, a gente tem um projeto muito lindo de ensinar programação para criancinha de 6, 7 anos. Vocês veem que gracinha. Vale lá para você ver, elas ensinando para a gente, assim, você fica impressionada. E aprendem muito bem. Então, não existe barreira. Desde pequenininha, a gente já está incentivando as crianças a crescerem, a aprenderem, a ter essa inclusão digital que amanhã na frente vai ser muito importante, tanto para o estudo quanto para a inserção no mercado de trabalho. E o foco é sempre esse. Eu tenho sempre um olhar, tanto a nível de profissional, mas de crianças também aqui, do que a gente pode fazer para melhorar as condições delas de aprendizado. E obrigado, sabe, pela oportunidade de estar repassando tudo isso na minha vida, assim. Fico feliz de estar compartilhando. E grata a você pela sua amizade, seu carinho. Eu que agradeço você estar aqui no canal que eu estou abrindo, para trazer mais informação, mais conhecimento, para trabalhar com essa parte da educação também. Eu aprendo muito estando aqui no Instituto Ramacrisa, né? O terceiro setor também faz parte da minha paixão pessoal. Também estou há um tempinho nele. Eu não poderia deixar de trazer, como eu disse, para inaugurar meu canal, a pessoa que me inspirou, que me levou a tomar coragem para estar aqui na frente das câmeras falando, mesmo a gente suando muito, às vezes com muita vergonha de falar, mas a gente está aqui porque a gente acredita na pessoa. E o Projeto Florescer é isso, é acreditar que as pessoas vão ser capazes do seu trabalho e da sua parte pessoal de desenvolver as organizações. Eu e a Solange, eu junto com a Solange agora, porque ela me levou também para esse caminho da defesa do terceiro setor, eu acredito que se a gente desenvolver pessoas, e como eu não posso abraçar todo mundo, como o Instituto Ramacrisa, atender milhares de pessoas, eu resolvi trabalhar com as mulheres, para desenvolver as mulheres e assim desenvolver as organizações. Agradeço muito a todos que estiveram aqui. Deem a sua curtida aqui no canal e eu espero vocês no próximo vídeo com outra mulher inspiradora. Até mais!